Se você tem dúvida para resolver questões com o tema petróleo, seja bem-vindo ao tutorial de Química. Olá, tudo bem? Bom, se você não me conhece, sou o professor Everson. Há mais de 30 anos ensino meus alunos como aprender Química com inteligência e rapidez. Se você está aqui no canal e ainda não se inscreveu, está esperando o quê? Toda semana tem vídeos novos que vão te levar à aprovação no Enem e outros vestibulares. Mas vamos lá, chega de conversa e vamos ao trabalho. Bom, trouxe para você aqui algumas questões do Enem com o tema petróleo, justamente para você entender até os peguinhas desse assunto. Bora lá! Olha só, primeira questão do Enem 2018. O petróleo é uma fonte de baixo custo e de larga utilização como matéria-prima para uma grande variedade de produtos. É um óleo formado de várias substâncias de origem orgânica e sua maioria hidrocarbonetos de diferentes massas molares. Para um pouquinho aqui. Pera aí, você sabe que a prova do Enem é uma prova cheia de texto. E se você fica lendo texto, às vezes você perde tempo, porque o texto só faz uma introdução, mas ele não te leva à resolução da questão. Então, a dica é o seguinte: vá direto na pergunta. E aí, na leitura do texto, você busca a resposta. Então, o que você tem que fazer, está fazendo prova do Enem, a primeira coisa não é começar como eu comecei. Você vem aqui, ó. Eu falo isso toda aula, todo vídeo eu falo isso para você. Vem aqui, então, a pergunta. O que ocorre nesse processo? Beleza, tá? Que processo? Agora eu vou ler tentando entender o processo. E aí a gente leu até aqui, vamos lá, ó. São utilizadas técnicas de separação para obtenção dos componentes comercializáveis do petróleo. Será que ele está falando do processo de separação? Além disso, agora vem o tchan, ó. Além disso, para aumentar a quantidade de frações comercializáveis, utilizando o produto de origem fóssil, utiliza-se, olha a palavra processo aqui, ó. Utiliza-se o processo de craqueamento. O que ocorre nesse processo? Tá vendo? A questão se resume a isso, ó. Não dá nem um parágrafo. Utiliza-se o processo de craqueamento. O que é o processo de craqueamento? E aí vem as alternativas. Primeira, letra A. Transformação dos frações de petróleo em outras moléculas menores. Lembra aqui comigo o seguinte, o craqueamento, esse nome, cracking, lembra quebra, aquele barulhinho, né? Você pega a bolacha e faz a quebra, né? Crack, né? Tanto que tem bolacha, tem bolacha que tem cracker, né? Mas não tem nada a ver. Ó, e aí você faz o craqueamento. Então o craqueamento é a quebra. Se eu quebro o que é grande em pequenos. Então, a alternativa A já mata aqui o processo. Ó. Transformação de frações de petróleo em outras moléculas menores. Aqui eu vou colocar um exemplo para você. Olha isso daqui, ó. Uma molécula com 12 átomos de carbono, que é uma molécula que é usada ali como óleo diesel e tudo mais, mas o consumo não é tão grande. Aí eu preciso mais de gasolina. Então, o que eles fazem? Eles quebram essa estrutura, gera moléculas de octano. Moléculas de octano é gasolina. E moléculas do eteno, do gás eteno. Everson, mas o eteno é usado para quê? O eteno é usado depois na indústria, ele é chamado comercialmente de etileno. Aí ele vai para a indústria de plástico, para produzir o polietileno, as famosas sacolinhas plásticas do supermercado. O polietileno, que é muito mais interessante. Então, ao invés de ter óleo diesel, eu tenho gasolina e o etileno, que vai virar sacolinha plástica no supermercado. Por isso, então, a alternativa correta já é a letra A. Maravilha? Tá? Beleza. Como a gente trabalha sempre no Enem, eu sempre falo isso para você, lê as outras alternativas às vezes, né? De repente, se tiver dúvida, ó. Reação de oxirredução com transferência de elétrons entre as moléculas. Lembra, petróleo é hidrocarboneto. A última coisa que você vai pensar com hidrocarboneto é reação de oxirredução.
Reação de oxirredução você vai trabalhar mais quando tem elementos que proporcionam isso, como oxigênio e nitrogênio, pensando na química orgânica. Solubilização das frações de petróleo. O petróleo é insolúvel na água, então não vai ter solubilização. Decantação das moléculas. Decantação é processo de separação de misturas. Não é um processo de separação, de reação, como ele fala aqui, tá? E separação dos componentes do petróleo em função das suas temperaturas de ebulição. Essa letra E aqui é sacaninha, tá? Porque todo professor, quando vai falar do petróleo, fica falando destilação fracionada, destilação fracionada, destilação fracionada. E aí o cara chega lá, associa isso e fala destilação fracionada, diferente temperatura de ebulição. Pá! Nem lê a questão. Para com isso, tá? Vou te mostrar isso aqui na segunda questão para você ver como que eles sacaneiam, ó. Na perfuração de uma jazida petrolífera, o que eu te falei agora há pouco? Vou na pergunta. Então, vou marcar a pergunta. A primeira etapa desse beneficiamento é a... Ah, tá. Ele está falando do beneficiamento do petróleo. E ele quer saber qual é a primeira etapa. Agora eu vou ler o texto, tá? Jazida, a pressão de gases faz com que o petróleo jorre. Ao reduzir a pressão, o petróleo para de jorrar e tem que ser bombeado. No entanto, junto com o petróleo também se encontram componentes mais densos. Opa! Ó, tá falando de densidade aqui. Tais como água salgada, areia e argila, que devem ser removidos. Separação de mistura serve para quê? Para separar, né? Separar componentes. Remover. Então eu vou remover a água salgada, areia e argila, que são mais densos. E qual é o processo de separação de misturas que se fundamenta na densidade? Isso, respondeu certo. Decantação. Logo a letra A de novo, a correta, tá? Olha a destilação aqui, ó. Olha a evaporação aqui. A filtração ela aparece aqui porque o cara olha aqui e fala areia e argila separa por filtração. Mas e a água salgada? Tá? Eu para fazer filtração eu tenho que ter sólido. E a água salgada? A água salgada elimina qualquer ideia que você poderia ter de separar por filtração. Então, atento nisso. A questão do Enem, ela não é difícil. O Enem não é uma prova difícil, tá? O Enem é uma prova que você tem que ter atenção. Você leu a questão, você está atento aos detalhes da questão. A prova do Enem para você vai ser uma das provas mais fáceis do mundo, tá? Terceira questão. Em 2011, uma falha no processo de perfuração realizada por uma empresa petrolífera ocasionou um derramamento de petróleo na bacia de Campos, no Rio de Janeiro, uma das maiores bacias petrolíferas do Brasil. Os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo. Então ele quer saber por que o petróleo gera o impacto ambiental, tá? Letra A. Porque reage com a água do mar e sofre degradação? Para. O petróleo é mistura de hidrocarboneto. Hidrocarboneto não se combina com água. Inclusive, reagir com a água são poucas substâncias. Tá? Falou reação com água, você pula fora. Tem que ter muita reatividade. Acidifica o meio, produzindo desgaste. Para acidificar o meio, ele tinha que ter um caráter ácido. Ele é hidrocarboneto, carbono e hidrogênio apenas. Hidrocarboneto é não polar, não se mistura com a água, não vai acidificar coisa nenhuma. Olha lá, de novo, ó, dissolvem-se na água. Não, ele é apolar, ele é não polar, não se mistura com a água. Tá vendo como que as questões as alternativas vão se anulando? Tem caráter hidrofóbico e baixa densidade. Everson, que raio de palavra é essa? Hidrofóbico, meu Deus do céu, agora, te deu fobia de ver essa palavra, te deu fobia, lembra o quê? Medo, água, hidrofóbico, medo da água, não é amigo da água, ou seja, não se dissolve na água, isso é o hidrofóbico. Aí se ele se dissolvesse na água, seria o quê? Hidrofílico, aí o fílico quer dizer o quê? Amigo da água, tá? Então, no caso hidrofóbico, ele tem medo da água. Ele não gosta da água, é inimigo da água. Baixa densidade, verdade. Lembra, a mancha de petróleo fica sobre a água, aquela mancha preta, né? Aquela tragédia. Impedindo as trocas gasosas entre o meio aquático
e a atmosfera. Fato. E aí que começa a ocorrer toda a tragédia, tá? Então a alternativa D é a correta. Leia aí, só por desencargo de consciência. Tem cadeia pequena e elevada volatilidade. De jeito nenhum, tá? Ele tem sim, cadeias pequenas têm elevada volatilidade. Mas no caso do petróleo, são muitas cadeias grandes, né? A gente tem cadeias ali até com 15, 30, 40, 50, 60 átomos de carbono. Então essa cadeia pequena aqui é o que anula essa alternativa. Então, a alternativa D é a alternativa correta. Maravilha, tranquilinho. Ficou alguma dúvida? Se ficou dúvida, não esquece, deixa comentário. Ah, e comenta também se eu te ajudei com essas questões. Ah, não esquece de dar aquela curtida, assim o YouTube entende que esse vídeo é importante e leva para mais pessoas para assistir essa aula e entender mais sobre as questões do Enem sobre petróleo. No mais, beijinhos e até o próximo vídeo.